ocidentais, os chineses também, não é? Lembrem-se que a cidade proibida em Pequim teve proibida até 1986, mais ou menos. Okay? Nos anos 80 foi uma altura de muita abertura na China. E os chineses também começaram, entretanto, e o Bruce Lee abriu muito caminho para isto acontecer. Então, assim, o mundo começou a ficar pequeno, não é? Hoje em dia nós não imaginamos, mas na altura era tudo muito fechado. O filme do Bernardo Bertolucci, O Último Imperador, e ele teve que pedir permissão ao governo chinês para filmar lá dentro. Eu acho que o filme foi de 86, portanto, foi mais ou menos até essa altura. Mas nos anos 80 as coisas começaram a abrir, começaram a ir cada vez mais ocidentais para Hong Kong também treinar, e no início dos anos 80 um deles foi o Philip Bayer. O Philip Bayer é este que vocês têm aqui na imagem, é uma das pessoas que tem um Wing Chun incrível. Aqui não dá para perceber, mas ele só tem uma mão. Se vocês virem vídeos dele, bem, eu não consigo imaginar se ele tivesse as duas. Como é que seria? Este homem é incrível. Tem um Wing Chun rapidíssimo, é espetacular. Pronto, ele Eu já vi alguns vídeos, mas... Sim, há vários. Ele é um dos alunos mais conhecidos do Wong Chun Leong, é o Philip Bayer, e vale a pena ver os vídeos dele. Nota-se que é uma pessoa que tentou ultrapassar as limitações que ele tinha, não é? Porque há uma mão em que ele não vai poder agarrar, não vai conseguir pressionar, e ainda dou mais valor porque há muita gente que desiste, porque é difícil, ou por isto ou por aquilo. Eu dou valor a estas pessoas, não é? Como dou muito valor também a alguns alunos meus que fazem quilómetros para vir aqui ter aulas, não é? E outros que fazem as aulas online, e mesmo alguns até sem parceiro, não é? E eu dou valor a esta malta como este, que foi da Alemanha para lá treinar com ele, trouxe-o depois da Alemanha, trouxe-o para a Europa também, ele acabou por fazer vários seminários na Europa, e este e o outro foi o grande David Peterson. Olha, tenho aqui o livro dele. Por acaso, ando a lê-lo para aí há um ano e isto não tem fim. Este livro é um espetáculo. Do David Peterson. Ele é da Austrália, neste momento vive na Malásia, e ele quando começou a treinar com o Wong Chun Leong, só dizer uma coisita ou outra dele, e ele já dava aulas de Wing Chun há 10 anos, quando foi ter com o Wong Chun Leong, em 83. Ou há 10 anos ou há quase 10 anos. E quando chegou lá, teve a treinar, começou lá a treinar com eles, não é? Fazer xissau com eles, e começou a levar no pelo. E entretanto pergunta lá ao tipo que estava lá a acertar-lhe, disse, olha, há quanto tempo é que tu estás aqui? E diz ele, há meio ano. E ele, um bocado com vergonha, foi ter com o Wong Chun Leong e disse-lhe, mestre, eu até tive vergonha de dizer que eu dava aulas, porque eu estava agora a treinar com um tipo que anda aqui há meio ano e eu no fundo, eu sinto que não sei nada. Diz ele, não te preocupes, continua a treinar que daqui a meio ano também já estás como ele. E isto para vos dizer o que é, não interessa há quanto tempo a gente pratica. Eu quando eu pergunto a alguém se fala inglês, ou se fala alemão, ou se fala chinês, quando a pessoa me diz assim, falo, já aprendi inglês durante 10 anos, isso não quer dizer nada, não é? Quer dizer, fala comigo, e eu, de maneira como te fala, já sei como é que é o teu inglês, não é? Quando me diz inglês, diz alemão, ou chinês, ou qualquer coisa. Com o Wing Chun é a mesma coisa. Há quantos anos a gente pratica Wing Chun, não interessa. O que importa é, deixa ver o teu xissau, vamos fazer um bocado de xissau, vamos ver como é que tu funcionas, como é que tu és, não é? E então é importante como é que nós treinamos, não é há quanto tempo é que nós treinamos. Então, pronto, nos anos 80, o Wong Chun Leong também realizou um vídeo que nós temos também no nosso canal, da Wing Chun Porto, de onde tirei estas imagens. E é por acaso um vídeo também muito interessante, em que ele fala das várias coisas do Wing Chun, dos movimentos. Quem não viu também pode ver. É um filme, nota-se que é antigo, é dos anos 80, mas até acho que foi bem produzido. E também foi em 86 que ele veio pela primeira vez a Londres. Cá está ele aqui, a fazer um movimento que aparece na Sham Kyu, que é o duplo Dai Bong Sao.
E quem é que estava, quem era o representante dele, que foi o primeiro representante na Europa? Este senhor que está aqui, que na altura tinha o cabelo e agora está aqui. Não parece o mesmo, mas é. É que estávamos em 86. E este senhor, Nino Bernardo, foi o mestre do meu mestre, do mestre Santi. E ele vive na Espanha também, vive em Ibiza. Mas pronto, ele depois, agora está lá em Ibiza e está um bocadinho mais recatado. E na altura ele dava aulas em Londres. Ele é uma pessoa que andou sempre no mundo das artes, ele fala várias línguas, fala cantonês, fala perfeito cantonês, fala perfeito inglês, já ouvi a falar, fala espanhol e não sei se fala mais qualquer coisa. E fala o Wing Chun também. E então foi ele o primeiro representante e foi ele quem ensinou muita gente aqui em Espanha, incluindo então o mestre Santi. E o Basement, esta é uma escola mítica. Se vocês falarem com a malta do Wong Chun Leong aqui da Europa, toda a gente conhece e vai-vos falar do Basement, que era o sítio onde ele dava aulas em Londres. Era assim uma escola pequena, um espaço pequeno, mas onde levavam as coisas muito a sério. Olha, desculpa interromper. Aqui esta imagem está o Nino Bernardo. Isto é uma revista? É o Wing Chun Illustrated, é. Mas ainda existe? O Wing Chun, eles nesta revista aparecem muitas vezes vários mestres. E pronto, este foi outra personagem também muito importante para divulgar o trabalho do Wong Chun Leong aqui na Europa. Portanto, nos anos 80 foi a altura em que ele acabou por começar por sair de Hong Kong. E isso foi muito importante para o sistema começar a ser ensinado fora de Hong Kong. E pronto. E reparem, ele veio pela primeira vez, imaginem o tempo que isto demora. Ele veio pela primeira vez à Espanha em 88. Okay? Aqui foi a primeira vez que ele veio a Londres. Em 88 veio pela primeira vez em Espanha, depois veio em 91. E foi nessa altura já foi o mestre, o Santi Pascoal que o trouxe. E ele ficou lá em casa dele e tudo. Mas, imaginem, estamos no final dos anos 80, início dos anos 90. Quando é que o Wing Chun Leong chegou aqui a Portugal? Agora, há pouco tempo, comigo e com o Francisco. Estão a ver? Estas coisas demoram. Há pouco tempo, quer dizer, já há uns anitos, mas pronto. Isto leva tempo. Portugal está na cauda, não é? Agora, estas fotos já são de 1988, quando ele veio então à Espanha pela primeira vez realizar seminários. E foi num destes seminários que entrou o Santi Pascoal. Está aqui, estão a ver ele aqui, novinho na altura? E ele já fazia o Wing Chun na altura, mas fazia também o Wing Chun de outra escola. Foi nesta altura que ele entrou para o sistema do Wong Chun Leong. E este era o tradutor, na altura, porque assim ele só falava cantonês, o Wong Chun Leong, não é? Então ele tinha sempre um tradutor. Neste caso, era o Nino Bernardo que fazia as traduções dos seminários, não é? Portanto, isto era lá em Barcelona, então, em 88. E eu acho que eles também chegaram a ir a Madrid, e depois sei que ele foi lá em 91 e o mestre Santi ainda foi a Hong Kong também em 94. Portanto, e ainda foi também em Inglaterra em 91. Aliás, tem aqui imagens. Estas imagens já são de 91. Estão a ver aqui, 7/7/91. Isto foi lá em Barcelona. E estas 11/8/91 foi em Londres. Isto foi tirado de um vídeo que está na internet, que foi da câmara do mestre Santi. Ele levou uma câmara e os vídeos que aparecem aí na net foi ele que fez, na altura. Ainda bem que ele levou a câmara. Porque reparem, estamos em 91, foi quando apareceram as handycams da Sony, aquelas câmaras mais pequeninas, porque até em 91 as câmaras de filmar eram assim. Foi nessa que apareceram. Portanto, ainda bem que ele tinha uma na altura, que nem toda a gente na altura tinha, ainda bem que ele a levou, porque conseguiu captar mais coisas do Wong Chun Leong. Porque as coisas que nós vemos do Wong Chun Leong já são muito dos anos 90. Porque anos 80 há poucas e anos 70, 60 e 50, então, muito, muito pouca coisa. Que é pena.
Pronto, depois nessa altura, quando ele veio a Barcelona em 91, uma das coisas que ele fez foi dar isto como presente ao Sifu Santi, porque ele gostava muito da caligrafia chinesa. Sabem que a caligrafia chinesa por si só é uma arte. A arte de segurar o pincel, de fazer os traços direitos, além de ser muito relaxante, não é? Uma espécie de meditação e é uma arte saber escrever da maneira correta, não é? E, os caracteres da maneira mais bonita. Inclusive, eu cheguei a ver em Pequim senhores nos parques, alguns vão para lá fazer tai chi, outros vão para lá fazer outras coisas, não é? E eu vi uma coisa que eu no início não percebia o que é que eles estavam a fazer. Eles pegavam em pincéis enormes, como se fosse do tamanho de uma vassoura, molhavam aquilo na água e escreviam, faziam caracteres nas pedras, tinha lá um caminho, eles pintavam aquilo com água, que desaparecia logo, não é? Só pelo prazer de pintar, de pintar o caractere, de desenhar, mas com água, não era tinta nenhuma, aquilo depois secava, ok? Pelo belo prazer só de treinar a caligrafia, não é? E então, isso é uma coisa que os chineses cultivam, e ele gostava muito de fazer isso, e então, às vezes deixava nos sítios por onde passava, quando gostava das pessoas, não é? E uma forma de agradecer era deixar alguns poemas escritos por ele. Outra coisa que ele também se dedicava era ao Tic-Tar. O Tic-Tar é uma espécie de quiropraxia, do bone setting, como se fosse osteopatia chinesa, ok? Não sei se sabem, mas muita gente das artes marciais, eu comecei esta aula por dizer que no início que muita gente que se dedica à medicina chinesa também se dedica ao Wing Chun ou às artes marciais, outra arte marcial, juntas. E é o caso, olha, o mestre Santi é mestre de medicina chinesa também. E, aliás, eu conheci o mestre Santi em 2005 em Pequim. E ele estava a fazer o exame internacional de acupuntura e eu estava a fazer uma pós-graduação em acupuntura. Encontramos um dia, eu já tinha falado com a esposa dele, e houve um dia que comecei a falar com ele e percebi que ele era mestre do Wing Chun. Estão a ver? Então, e o próprio Wong Chun Leung também era uma pessoa dedicada à medicina chinesa e o pai dele também já era, ok? Eles também, pelo que eu sei, também percebia alguma coisa de fitoterapia, ou seja, das plantas chinesas, que é um dos ramos da medicina tradicional chinesa. Então, as artes marciais, a medicina chinesa andam sempre muito juntas. E eu conheço até vários mestres de artes marciais. Olha, o Pedro Choi também é mestre de Karatê. E há aí vários aqui em Portugal que alguns deles até foram meus alunos de medicina chinesa. Então as coisas andam sempre muito juntas. Até porque muitas vezes a gente aleija-se e a seguir tem que se tratar, não é? Como também a gente saiba depois como se tratar. Então, duas ou três coisinhas aqui sobre algumas frases, algumas coisas sobre o espírito do Wong Chun Leung. Em relação à defesa pessoal, ele dizia: eu não ensino defesa pessoal contra armas porque não quero que os meus alunos aprendam a morrer. Isto mostra o quão a noção ele tinha do perigo que é ensinar defesa pessoal contra armas. E ele também concorda com isso. E eu acho que qualquer pessoa que esteja nas artes marciais e que tenha a mínima noção do que é, chega à conclusão de que, de facto, a defesa pessoal tem muito que se lhe diga e não é aquilo que as pessoas imaginam, que é o que os filmes mostram, não é? E ele tinha muita noção, como vocês podem imaginar, ele tinha bem a noção daquilo que funcionava e do que não funcionava. Então eu vou dizer uma coisa, a melhor coisa na defesa pessoal é ser invisível. Se não sabes como tornar-te invisível, aprende o Wing Chun. Ou seja, o ideal é não estar lá. Nós costumamos dizer que o ideal é o Kung Foge. O Kung Foge é não estar lá. Mas se tiveres que estar lá, pelo menos convém saber alguma coisita. Então é melhor aprenderes o Wing Chun. E outra coisa que mostra o seu espírito prático é isto. E ele dizia, quando ensinas Kung Fu, podes enganar muita gente. Não é? Principalmente se fizermos coisas muito vistosas, coisas que são muito bonitas e que atraem as pessoas. Mas o problema é que nós não nos podemos enganar a nós próprios. E convém que a gente saiba que numa situação real, aquilo que andas a ensinar
provavelmente não ia funcionar, ok? E ele, como tinha andado na fruta durante muito tempo, havia coisas que para ele não lhe cabiam na cabeça estar a ensinar coisas que depois não tinha fundamento nenhum, nem eram funcionais. Em relação ao combate, a história é mais ou menos a mesma. A maioria dos seus combates terminavam ao fim de 2 ou 3 socos. E o soco era de certeza aquilo onde ele se baseava, porque reparem, a lenha ocidental, ela começa com socos e termina com socos. Eu digo isto muitas vezes aos meus alunos. Então, os chineses